Tremor foi registrado na Venezuela 5 dias após um terremoto duplo. E você vai ver também. Estados Unidos e Irã entram em acordo para interromper ataques e retomar diálogo após ações militares. Fundo abastecido com recursos públicos vai financiar desenrola adimplentes. Onda de calor extrema volta a atingir a Europa. E ainda, Brasil vence Japão de virada e avança de fase na Copa do Mundo. Tudo isso é a partir de agora. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos conferir o que é notícia nesta segunda-feira. Mais um tremor foi registrado na Venezuela 5 dias após um terremoto duplo que deixou mais de 1.000 mortos no país. Mais abalos foram registrados também na China, onde pelo menos 13 pessoas ficaram feridas. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o litoral da Venezuela foi atingido por um terremoto de magnitude 4,6. Felizmente, nenhum dano foi relatado. O novo tremor ocorreu enquanto as equipes de resgate locais e internacionais correm contra o tempo para retirar sobreviventes dos escombros de outros abalos que atingiram o país. Os primeiros terremotos afetaram mais de 6 milhões dos quase 30 milhões de habitantes da Venezuela. Segundo um levantamento da ONU, há ainda cerca de 50 mil pessoas desaparecidas no país. E mais de 770 edifícios desmoronaram parcial ou totalmente, incluindo prédios residenciais, comerciais e dezenas de hospitais. As operações são complexas e têm sido dificultadas pelo calor. O risco de novos danos permanece, já que os tremores secundários continuam a atingir a Venezuela. Infelizmente, este não é o único país que enfrenta essa situação alarmante. A China também registrou um terremoto de magnitude 5,5, com uma profundidade de 6 quilômetros. Segundo as autoridades, 13 pessoas ficaram feridas. Além disso, 21 residências sofreram rachaduras, sendo que 3 delas apresentaram danos considerados relativamente graves. Em razão dos estragos, as pessoas afetadas foram transferidas para locais próximos e passaram a ficar hospedadas na casa de familiares e amigos. As autoridades também registraram deslizamentos de rochas em cerca de 12 trechos de estrada, mas os bloqueios já foram removidos. E a Marinha do Brasil montou um hospital de campanha para atender as vítimas atingidas pelo terremoto que aconteceu na Venezuela. A estrutura foi instalada em La Guaira. A missão inicial tem 15 dias, mas com possibilidade de prorrogação. Em ajuda à Venezuela, a Marinha Brasileira montou um hospital de campanha em La Guaira. O intuito é atender as vítimas dos terremotos que atingiram o país nos últimos dias. A estrutura começou a ser montada no domingo e foi finalizada nesta segunda-feira. No total, foram enviados 49 militares e profissionais da área da saúde para participar da missão. Mas a previsão é que o novo voo com mais 50 tripulantes seja enviado ainda nesta terça-feira, para poder aumentar os reforços. De acordo com a Marinha, o projeto tem tempo indeterminado, enquanto houver necessidade. De início, a missão tem estimativa de 15 dias, com possibilidades de ser prorrogada até que a situação seja controlada. O hospital conta com medicamentos e equipamentos médicos e ainda tem uma ala destinada a cirurgias de emergência. Segundo o comandante Leonel Marinho, a equipe iniciou contato com o Ministério da Saúde, da Gestão de Risco e da Defesa venezuelanos, logo após o desembarque para coordenar a operação. Segundo o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, mais de 1.500 pessoas morreram nesses últimos tremores. E o governo americano afirmou que Estados Unidos e Irã suspenderam os ataques e vão continuar negociando um possível cessar-fogo. O presidente Donald Trump declarou que as delegações dos dois países vão se reunir na terça-feira no Catar, em um encontro solicitado pelos iranianos, o que Teherã negou. Os Estados Unidos e o Irã concordaram em suspender os ataques que provocaram a retomada das hostilidades nos últimos dias, após a assinatura de um memorando de entendimento e planejam reiniciar as negociações. O anúncio foi feito nesta segunda-feira por uma fonte do governo americano. Nos últimos dias, as duas partes trocaram acusações sobre violações do cessar-fogo, o que aumentou a tensão após a assinatura do memorando em 17 de junho.
A fonte informou que as conversações técnicas estão programadas para continuar sobre todas as áreas do memorando de entendimento e acrescentou que as partes vão recuar no momento e os navios poderão transitar livremente pelo Estreito de Hormuz. Mas a fonte não confirmou as informações da imprensa dos Estados Unidos sobre uma reunião entre iranianos e americanos no Catar na terça-feira para discutir a questão do Estreito de Hormuz. O presidente americano Donald Trump declarou nesta segunda-feira que as delegações dos Estados Unidos e do Irã se reuniriam na terça-feira no Catar e que o encontro havia sido solicitado pelos iranianos, algo que Teherã negou. O anúncio veio após Teherã e Washington concordarem em suspender os ataques mútuos depois de uma série de hostilidades no fim de semana no Golfo. E olha só, os trabalhadores informais que estão com as contas em dia vão ter a liberação de um crédito mais barato. Essas são as medidas do Desenrola Adimplentes, um projeto anunciado na manhã de hoje pelo presidente Lula e o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Vamos ver. A nova modalidade de crédito do governo federal Desenrola Inadimplentes será anunciada hoje em uma cerimônia no Palácio do Planalto e conta com a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Dessa vez, o governo pretende alcançar um grupo que ficou fora de etapas anteriores, rebatendo assim as críticas de que o programa de renegociação acabava contemplando apenas quem deixou de pagar suas contas. O novo programa representa uma ampliação do projeto inicial lançado em 2023 para renegociar dívidas de inadimplentes. E a proposta busca oferecer condições mais vantajosas de crédito para pessoas que mantêm os pagamentos de suas dívidas em dia, algumas fazendo uso de empréstimos, mas que ainda sofrem com juros elevados. O objetivo é evitar que essas pessoas com bom histórico de pagamento se tornem inadimplentes por esse mesmo motivo. Além disso, a nova atualização observa os trabalhadores informais, que são os que mais pagam juros no país. Para participar do programa, é necessário ter pago em dia pelo menos 4 parcelas de uma dívida de até R$15 mil. Durante a cerimônia de lançamento, o governo vai dar mais detalhes das demais regras. E você vai ver a seguir, onda de calor extrema volta a atingir a Europa. E ainda, Brasil vence Japão de virada e avança de fase na Copa do Mundo. Não sai daí. Estamos de volta com as notícias do segundo bloco e a gente começa falando sobre o clima. Isso porque uma onda de calor histórica volta a atingir a Europa e já está associada a mais de 1.300 mortes. O fenômeno provoca recordes de temperatura, sobrecarrega hospitais e reforça o alerta sobre os impactos das mudanças climáticas. A Europa enfrenta mais um episódio de calor extremo. Desde o dia 21 de junho, a onda de calor já foi associada a mais de 1.300 mortes em excesso, segundo a Organização Mundial da Saúde. O número considera óbitos acima do esperado para o período e pode continuar aumentando. As temperaturas ultrapassaram os 40 graus em diversos países. A Alemanha, Polônia e República Tcheca bateram novos recordes, enquanto a França, Itália e Espanha mantêm alertas para o calor intenso. Em algumas regiões, o calor persiste também durante a noite, dificultando a recuperação do organismo. Especialistas explicam que o fenômeno é provocado por um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias e mantém uma massa de ar quente estacionada sobre o continente. Mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas tornam esses eventos cada vez mais frequentes, intensos e duradouros, além dos impactos na saúde. O calor extremo pressiona sistemas de energia e afeta o transporte, reduz a produção da agrícola e aumenta o risco de incêndios florestais. A OMS alerta que a Europa é o continente que mais aquece no planeta e reforça a necessidade de adaptação das cidades para enfrentar eventos climáticos cada vez mais severos. E a gente muda de assunto para falar de esportes no Jornal das 18h30 com Bruno Buenos Aires. Bruno, boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando da seleção brasileira. O jogo foi nesta tarde muito sofrido, mas no final deu tudo certo, não é mesmo?
Exatamente, Fernando. Ufa! Boa noite a você e também a todos que nos assistem. Bom, com o gol de Martinelli no último minuto, o Brasil venceu o Japão de virada e se classificou para as oitavas de final. Nosso repórter, o Eric Rabelo, estava na rua na hora do jogo, registrou a festa dos torcedores. Vamos conferir na reportagem. Graças a Deus deu Brasil, graças a Deus. O sufoco, estamos aqui no Vale do Anhangabaú, foi apertado esse jogo, viu? Inclusive, o Catinguelê fez uma dancinha aqui. Tudo bem, Yudi? Ó, o meu placar antes de começar o jogo era 2-1. Eu ganhei, Jorginho. Aqui, ó. Catinguelê, pé quente. Aqui, ó. Brasil. Aê. Catinguelê, pé quente. Os caras são pé quente mesmo, viu? Muito bom, bom show pra vocês. Vamos comemorar. É isso aí, vamos mostrando aqui, rapaziada. Vamos subindo aqui no palco. O Catinguelê também vai subir aqui no palco. É isso aí, mostra aqui, ó. Olha que legal. Depois de tanto sofrimento aí, ó. Galera, todo mundo comemorando. Vem, me acompanha, vem aqui. Vou mostrando. Olha a alegria dos torcedores. Todo mundo numa grande pressão aqui. O Brasil quase volta para casa, mas graças a Deus deu certo. A seleção brasileira fez a festa da torcida. Em uma partida movimentada, o Brasil saiu atrás no placar. Os japoneses fizeram 1-0 ainda no primeiro tempo, após um passe errado de Danilo. Mas no segundo tempo, o Brasil mostrou força para buscar o resultado. A equipe teve raça e organização e empatou com um gol de cabeça do Casimiro. A partida estava se encaminhando para a prorrogação e o torcedor cada vez mais desesperado. Mas no último minuto, Gabriel Martinelli chega na área para desempatar a partida e garantir a classificação. A vitória reforça a confiança do elenco e anima os torcedores para os próximos compromissos. No apito final, o que se viu foi muita comemoração. Dentro do campo, os jogadores celebram mais um resultado positivo. Fora dele, a torcida brasileira faz festa. É isso aí, finalizando com muita alegria com a nossa seleção brasileira. Vitória de 2-1. É isso aí, galera! E por falar em Copa do Mundo, tá rolando uma exposição bem legal sobre a competição aqui em São Paulo, não é mesmo, Bruno? Exatamente, Fernando. Bom, Shopping Pátio Higienópolis, na zona oeste de São Paulo, abriu uma exposição de camisas de futebol do maior colecionador do Brasil, reconhecido até mesmo pelo Guinness World Record em 2024, Cássio Brandão. A amostra Manto Campeões vai até o dia 26 de julho e o melhor de tudo, o ingresso é gratuito. Quem passar pelo Shopping Pátio Higienópolis nas próximas semanas vai encontrar uma espécie de túnel do tempo do futebol brasileiro. A exposição Mantos Campeões reúne 18 peças originais ligadas à seleção brasileira e ao futebol mundial, incluindo camisas usadas por grandes nomes como Pelé, Ronaldo e Kaká. A exposição gratuita e aberta ao público percorre mais de 7 décadas da história dos uniformes brasileiros, dos anos 50 até a Copa do Mundo de 2022. Para montar essa exposição, o shopping convidou o colecionador brasileiro Cássio Brandão, reconhecido pelo Guinness World Records em 2024, como o maior colecionador de camisas de futebol do mundo. O acervo dele soma mais de 6.000 camisas e outros itens relacionados ao esporte. O colecionador responsável por reunir essas relíquias encantadoras contou como o acervo foi construído e o valor de cada camisa. Eu desenhei a curadoria dessa exposição em 3 momentos. Um primeiro momento de conexão entre a figura pop do Bad Bunny e o futebol. Então, uma conexão de moda, de cultura pop e o futebol, onde o Bad Bunny vestiu um agasalho da coleção do Pelé, da seleção brasileira de 1966. Na segunda noite do show, ele vestiu aquele agasalho e fez essa conexão, inclusive mudando um trecho das suas músicas que falava de Messi a Maradona e passou a ser naquele show de Pelé a Maradona. O segundo momento da exposição é contar sobre as camisas do Brasil, de 1959, reconectando de 1959,
conectando a Copa de 58, o Manto Azul, a 2002. Uma jornada que percorre as 5 estrelas do Brasil e busca energia para a gente alcançar a 6ª estrela. E a gente termina com camisas de seleções campeãs do mundo. A gente passa por camisas que já ganharam um título, por seleções que já ganharam um título, percorrendo essa jornada, passando por Inglaterra, Espanha, França, Argentina, Uruguai e Alemanha. Além de reunir relíquias históricas do futebol brasileiro, a exposição também desperta a emoção dos visitantes. Entre sentimentos e curiosidade, o público compartilha histórias que mantêm viva a memória das conquistas da seleção. Qual foi a sensação que você teve ao ficar de frente dessas camisas usadas por grandes nomes? Dá uma certa lembrança, principalmente quando passei ali em frente à camisa do Ronaldinho Fenômeno e lembrar daquela época da Copa do Mundo que a gente ganhou o Tetra foi bem emocionante. Eu acho que o futebol eu posso comparar um pouco assim com a música em termos de conexão, né? E de repente você está do lado de uma torcida, você pode ver na Copa do Mundo agora atual, tem 2 torcidas junto e eles estão ali conectados. Eu acho que tem tudo a ver. Faz uma coisa de quando a gente era criancinha e a Copa era bem distante da gente, né? Agora está mais perto. É bem bacana, viu? Muito lúdico. Eu acho que para as crianças que estão vindo aí para ter esse patriotismo, né? E poder torcer muito mais pro Brasil, que vem o Hexa, né? Pode ver até nessa Copa o pessoal estava meio desanimado, aí o Brasil começou a ter mais garra e o pessoal se une, né? Mesmo sendo torcidas até em times, né, aqui do Brasil diferente, mas na hora da Copa todo mundo é um só, entendeu? É brasileiro e eu acho isso muito bacana. Todo mundo se une nessa hora porque a gente quer realmente ver o Brasil para frente. Além da equipe brasileira, a exposição amplia o recorte para outras seleções históricas e reúne peças oficiais ou de jogo de atletas internacionais, como Lionel Messi da Argentina e Zidane da França. E a proposta vai além. No mesmo espaço, os visitantes podem participar de atividades inspiradas no universo do futebol, como chute a gol, pimbolim e encontros para troca de figurinhas. O evento também cria um ambiente de convivência entre diferentes gerações, enquanto avós relembram momentos marcantes da história da seleção brasileira, também apresentam aos netos brincadeiras que fizeram parte da infância deles, como o pimbolim, transformando a visita em uma experiência de troca de memórias e lazer em família. Bom, Fernando, essas foram as informações do esporte. Uma ótima noite a você e também a todos que nos assistem. Até amanhã. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Ótima noite e até amanhã. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Ótimo início de semana a todos e até amanhã.